Muito boa noite. Como vão? Obrigado. Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje é um dia para nós aí, um dia de confraternização, né? Um dia um pouco diferente. Isso que a gente vem anunciando ali nos sábados, né? Que hoje então a gente vamos ter a nossa palestra, né? Como normalmente acontece, né? Temos aí a nossa Márcia, né? Já está aqui preparada para o tema. Mas nós vamos, depois, então, nós não vamos ter o passe, e ao invés disso, nós vamos ter a nossa confraternização. Então, depois, vamos lá, a nossa confraternização de ano, que a gente pensou em fazer com vocês, a gente aproveitar aí e se divertir um pouquinho lá fora, para vocês viram as mesas lá fora, né, que a gente arrumou. A gente é só solidariedade, é um nós majestoso, que na verdade não fiz nada ali, o pessoal que estava arrumando as cadeiras, eu arrumei uma cadeira, ainda pedi para tirar foto. Tirar foto arrumando uma cadeira, depois Mauro arrumou as cadeiras lá, uma. Mas hoje é um dia, então, de a gente se preparar, já desde o início, né? E aí nós conversamos um pouco com Marcela, né? Para a Marcela nos brindar com uma música. Então nós vamos fazer esta música como preparação, então, para a nossa prece. Aí depois vamos fazer a prece, aí vamos ler a página para passar para a Marcinha. Tá bom? Pode ser, Marcela? Por favor. When all the world is a hopeless tumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your rainbow pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, wide and oh, why can't I?
Birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why can't Amigos, vamos então nos concentrar nesse momento, nos preparando para mais essa oportunidade de ouvirmos mensagens, de refletir, de pensar em nossas vidas ao término de mais um ano. Jesus querido, irmão amado, que nos transportaste ao longo deste ano para podermos caminhar em lugares além do arco-íris, diante das dores que feriram nossos pés. Tu nos carregava para este lugar, diante das tristezas que nos faziam rolar lágrimas, ainda que na escuridão do quarto. Tu nos transportava para este lugar. Por isso, querido mestre, há mais um ano que finda, deixa-nos elevar ao teu coração para te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas luzes e pelas luzes. Obrigado pelas lágrimas, pelos sorrisos. Obrigado por quantas vezes nos sentimos aconchegados ao teu colo, esperando tua voz a nos sussurrar sempre palavras de esperança, para que pudéssemos cada vez mais caminhar para além do arco-íris, onde a felicidade é plena, onde o sol brilha o dia inteiro, porquanto este lugar é estar contigo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, vou ler a página, já ia esquecendo, mas agora vou ler a página. Marcinha. A Márcia, então, nos pediu para ler uma página já ligada ao tema, então, que ela vai nos apresentar. A página de Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a página número 124, Permaneçamos Fiéis. A frase de Paulo, em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel.
Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado, junto ao homem, deve ser um animal fiel. Amiga Márcia Fonseca, contigo. Tá ligado? Já escutei que tá ligado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Na qualidade de conversadora, né? A gente não é palestrante, a gente estuda, reflete e divide com os amigos, né? O resultado das nossas reflexões. Antes de começar, só para a gente ter uma ideia de que quando eu preparei a palestra, não havia canto de Marcela nem festa de confraternização. Então, como diz que o acaso não existe nem coincidências, né? O plano espiritual organizou algo que nem eu sabia, mas enfim. A palestra nasceu justamente de um vídeo que eu assisti no YouTube e que mexeu muito comigo. E na hora aquilo brotou e eu falei assim, isso dá uma palestra interessante. E aí começa todo aquele trabalho, né, para a gente construir a conversa. Bom, nós vamos fazer uma analogia entre a vida e a sinfonia. Daí o título, e se a vida fosse uma sinfonia? Quem está regendo a sua? É uma reflexão sobre harmonia, propósito e fidelidade à luz dos ensinamentos de Jesus. Dezembro é sempre um mês festivo para a cristandade, porque esse foi o mês escolhido para se celebrar o nascimento de Jesus. Sabemos que não foi nesta época que ele nasceu, mas isso não é importante. O importante é que ele veio ao mundo para passar os seus ensinamentos, as suas mensagens para nós. E sendo assim, a gente pensa na sinfonia celeste, que muitas vezes é mencionada nos escritos antigos. Quando a gente lê os evangelhos e outras obras espíritas, como vocês viram nessa página de abertura, é muito comum se referirem aos cânticos, se referirem a louvores, a instrumentos musicais como liras, trombetas, porque a música ela é uma ferramenta muito poderosa que nos ajuda a nos conectarmos ao plano espiritual, por incrível que pareça. Como disse uma amiga na palestra de quinta-feira, né, que eu fiz na quinta-feira primeiro, ela disse assim, pode conectar a espiritualidade mais de luz ou a trevosa. Vai depender da escolha que se faz. Mas o nosso objetivo é focar
no lado positivo, né? No lado da luz. Então, dezembro é esse mês especial que leva todos nós a ficarmos mais amorosos, com uma tendência maior a perdoar, a deixar as coisas para lá. E diz-nos também o mundo espiritual que, devido justamente a essa predisposição que nós ficamos, né? O próprio Cristo se aproxima mais de nós, porque nós abrimos uma brecha positiva para permitir que as suas emanações amorosas nos alcancem. Então, nada mais justo do que a gente celebrar, né, o nascimento dele com festa, com música, com alegria. Até porque, por uma coisa ou outra que a gente vê nos evangelhos, Jesus era alegre. Participou das bodas de Caná. Quando estava com os apóstolos e orava, havia momento de música, porque para o povo judeu, a música é muito importante. Não só para as festividades, como também para aprendizados históricos e principalmente para louvar a Deus, para pedir perdão, para conversar com Deus e com os amigos espirituais que sempre estiveram ao lado de todos nós. Voltando à nossa página inicial, eu destaquei essas duas frases que servem de exemplo para a harmonia do servir. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Lógico, se os instrumentos não estiverem arrumados nas posições corretas e agrupados da maneira adequada, a música não se concretiza da forma que deve. O mesmo se dá na obra do Evangelho. É imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Quem são esses tarefeiros? Todos nós. Cada um de nós é um tarefeiro da seara do Cristo. E todos nós temos tarefas a cumprir, sejam ligadas à nossa própria evolução, seja ligado aos nossos entes queridos, seja ligado ao ambiente de trabalho, seja ligado à sociedade, em qualquer lugar que estejamos. Se nos dizemos cristãos, estamos sempre a serviço do Cristo, desde as coisas mais pequenas, que às vezes nos parecem até insignificantes, até as coisas maiores, mais complexas. E uma sinfonia é exatamente isso. Ela é uma música muito complexa, muito trabalhosa, que vai gerar uma harmonia como resultado. E a nossa vida espiritual não é muito diferente disso. Ela também, como a sinfonia, ela é extensa, que desde o momento que somos criados simples e ignorantes, até o ápice, né, da evolução, que nunca cessa, porque a nossa evolução será sempre relativa, absoluta só a de Deus. Então, assim como a música, a nossa evolução também passa por momentos de transformação. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ouvir uma sinfonia, ela geralmente começa assim muito suave, muito delicada, e depois ela vai num crescendo, passa por momentos que lembram a gente alegria, angústia, sofrimento, e depois ela volta à alegria e vai suavizando até terminar. A nossa vida, e não estou falando desse recorte de vida que estamos agora, que é a encarnação atual, estou falando da nossa vida como um todo. A mesma coisa acontece. Nós passamos por vários momentos ao longo das várias encarnações e do período também na erraticidade de alegrias, tristezas, dificuldades, aprendizados, assim como a sinfonia. Então a gente imagina uma sinfonia celeste. Pensemos que toda a criação de Deus canta de alguma forma, e a harmonia é importante nesse momento, porque
Quando você está em harmonia, você se conecta não só a Deus, mas a toda a criação. E isso nos traz paz, nos traz equilíbrio. Quem nunca se sentiu apaziguado ao sentar na beira da praia e ficar ouvindo o mar? É um tipo de canção que o mar produz e que nos apazigua o coração. A obra do Evangelho não começou só quando Jesus começou o seu messianato, aos 30 anos de idade. Ela começou muito antes, porque todos aqui sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. Está ligado a nós desde que a nossa Terra era apenas uma bola de fogo no espaço, em formação. Chegou um momento em que ele e seus prepostos, seus auxiliares, começaram a trabalhar o projeto que traria a ele o momento de passar pessoalmente a mensagem que ele tinha por objetivo que nós aprendêssemos para ajudar a alavancar o nosso progresso. Isso começou muitos séculos antes da vinda de Jesus. E como nada dá saltos, a humanidade precisava ser preparada para receber a mensagem. E assim foi, enviando profetas, missionários, filósofos, né? A gente vê na Grécia muitos filósofos trazendo ensinamentos. E quando Jesus pregava, muitas vezes ele se remetia às escrituras antigas, porque já eram obra do seu próprio trabalho, que vieram na frente para permitir que ele, ao falar, fosse compreendido, embora nem sempre. Mas o importante é que a mensagem encontrasse ouvidos para acolhê-la, assim como o solo acolhe a semente, que vai germinar um dia e dar os frutos tão desejados pelo agricultor, que nesse caso é Jesus. Então, nós temos a chegada de Jesus, como todos nós lembramos, né, das Escrituras, e contam as tradições que um grupo de pastores estava próximo do local que Jesus tinha nascido, e um anjo, vamos lembrar sempre, anjos são mensageiros, não são aqueles anjos que se acredita em algumas religiões que já nasceram perfeitos, de asinha, nada disso. Todo anjo, na verdade, é um mensageiro. A palavra é só uma questão de que foi transformada ao longo do tempo. Mas um mensageiro celeste se apresenta aos pastores, eles ficam muito assustados, pede que eles tenham calma, informa a eles que Jesus havia nascido, aonde estava o menino e que eles deviam ir até lá. Quando ele termina de anunciar aos pastores, algo maravilhoso acontece, que é o céu se abre e uma legião de espíritos de luz canta uma melodia celestial incomparável, onde se dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. O cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. Esses três princípios guardam em si todo o trabalho que o Cristo veio trazer à Terra, veio exemplificar. E por que precisava ser ele? Se ele é o governador, se ele é o condutor da nossa evolução, você delega tarefas, responsabilidades não. Os tarefeiros vieram antes e continuaram a vir depois, como cada um de nós. Mas era necessário que o responsável por todo esse trabalho viesse para trazer a mensagem pessoalmente e vivenciá-la, exemplificá-la
de forma a que aqueles que tivessem contato com sua mensagem fossem capazes de entender e de saber. É possível. Dá para fazer aquilo que a gente usa como desculpa às vezes, de falar assim, mas esse era Jesus. Jesus um dia esteve no lugar que nós estamos hoje. Então, cabe a nós nos trabalharmos para evoluir e chegar ao ponto que ele chegou, até porque ele mesmo diz no seu messianato, vós sois deuses, fareis tudo o que eu faço e muito mais. E a gente pode se perguntar assim, como assim fazer mais do que Jesus? Ora, se a evolução não cessa, se Jesus já era um Cristo planetário há mais de 2000 anos atrás, não faço nem ideia de como ele está hoje. Mas nós poderemos chegar ao que ele era naquela época e como ele continua a sua evolução, nós também continuaremos a nossa. Daí a explicação, fareis o que eu faço, porque chegaremos ao nível que ele estava, e muito mais, porque continuaremos evoluindo assim como ele e todos os outros espíritos luminares que nasceram antes de nós, continuam a evoluir. E aí, nós vamos ver que o programa divino, como disse Emmanuel, se baseava nesses 3 princípios e vamos desdobrá-los rapidamente. Glória a Deus nas alturas se refere à exaltação que expressa gratidão e submissão às leis divinas, pois só conseguimos ter paz e harmonia na nossa vida quando seguimos as leis de Deus, porque elas coordenam tudo no universo. Não só a nossa vida, mas a natureza, os astros, tudo o que existe. Então, toda vez que a gente se rebela contra uma dessas leis, as coisas não ficam muito boas para o nosso lado. Vamos pensar, por exemplo, na lei da gravidade. Sobe num prédio de 20 andares, sem um foguete, sem uma aeronave, sem uma asa delta, sem nada, e pula lá de cima, o que acontece? Né? Porque não se derroga a lei da gravidade, a menos que você use de expedientes científicos, mecânicos para tal. E aí você não está derrogando, você está se adaptando às condições. Então, o mesmo se dá com todas as leis divinas. Paz na terra é o dever que todos nós temos de construir a paz em nós mesmos, pois quem não a tem, não a pode ofertar. Se nós não estamos em paz, nosso lar não está em paz, nosso trabalho não está em paz, nossa comunidade não está em paz, a casa espírita não está em paz, o mundo não está em paz. Imaginemos que agora, nesse instante, por um passe de mágica, os 8 bilhões de seres humanos que habitam esta terra e mais os outros tantos bilhões que estão no plano espiritual conquistassem a paz verdadeira. Nós iríamos saltar de provas e expiação para um mundo ditoso. Só que nada dá saltos. É necessário um aprendizado. E para conquistar a paz precisa de luta interior, vigilância, trabalho para modificar as nossas más inclinações. O terceiro, boa vontade para com os homens, vai definir as nossas obrigações de serviço espontâneo ao próximo, com generosidade e compaixões genuínas. Vejamos, obrigações, então não é facultativo, é determinante. Serviço, trabalho. Mas é um serviço espontâneo, tem que ser feito com amor, de boa vontade. No começo a gente não faz com muita boa vontade não, né? A gente reclama um bocado, chia, mas já diz Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade, né? A gente se controla, se condiciona, se obriga e um dia aquilo vira espontâneo, vira natural. Para o próximo,
de forma generosa e com compaixão genuínos. Ou seja, não é da boca para fora. Tem que brotar do coração. É um trabalho grande que todos nós aqui temos que desenvolver ao longo do tempo. Porque aqui, assim como eu, ninguém é perfeito. Se o fôssemos, não estaríamos mais na Terra. E mais tarde, Jesus consolidou esses 3 princípios em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Olha o detalhe do ensinamento dele: amar como a si mesmo. Se eu não me amo, eu consigo amar alguém? Não. Se eu me odeio, se eu me acho inferior, se eu me acho indigno do amor de Deus, do respeito do próximo, como é que eu vou amar o outro? Que assim como eu, tem suas imperfeições, tem suas dificuldades. Estamos todos em processo de evolução. Uns um pouquinho mais na frente, outros do nosso lado, outros um pouquinho na nossa retaguarda. Mas todos estamos em processo de aprendizagem. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, porque a gente se contamina por todos os lugares e por todos os meios. Quando algo acontece, a gente, antes de responder, antes de reagir, precisa aprender a parar, a pensar e a dizer: se Jesus estivesse aqui, o que eu estou querendo fazer agora, eu ia fazer? Não, né? Muitas vezes não. Mas é difícil, porque muitas vezes quando a gente vê, já foi. E aí, como dizia Paulo, por quem que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ainda significa que um dia não farei mais. Mas necessitamos trabalhar isso em nós. Bom, se uma sinfonia, para ter um bom resultado, estamos lá os músicos, os instrumentos, sabemos as notas, mas ela tem um personagem fundamental para que ela aconteça no tempo certo, com todo mundo seguindo o ritmo direitinho. Quem é esse? O maestro. Uma sinfonia sem maestro vai dar problema, porque basta um violino adiantar 1 milésimo de segundo, um tambor atrasar e você já começa a ter um problema. Então, o maestro é aquela figura que está à frente de todos e comanda todo o trabalho, todo o movimento. E aí, nessa nossa analogia, se a sinfonia é a vida infinita, né? É um projeto extenso e complexo da nossa jornada através das encarnações. Se a sinfonia precisa de um maestro, o nosso progresso evolutivo precisa de um maestro também. E quem é esse maestro? Jesus, a quem nós chamamos de mestre, porque é o professor que nos ensina, que nos orienta de forma amorosa, mas de forma disciplinadora também. Porque amor sem disciplina dá problema. Disciplina é importante. A partitura será o quê? O Evangelho, porque é nele, ele é o guia confiável para o nosso aprendizado. Jesus oferece o roteiro seguro. O roteiro está no Evangelho, que é o guia. Então, veja, oferece e é um guia. Temos a opção de fazer ou não. Não é imposto, é oferecido, é ofertado. Cabe a nós fazermos a escolha certa. As notas musicais são os talentos que nós desenvolvemos durante as experiências, né? Que devemos colocar a serviço da obra coletiva. Então, tudo aquilo que a gente aprende no processo evolutivo
tem que estar a serviço de todos. Tudo que se aprende, sejam lidar com as emoções, seja conhecimento, não importa. Tudo é aprendizado, tudo. E tudo deve ser partilhado. Assim como os pais partilham com seus filhos, nós necessitamos partilhar entre nós, amigos, colegas de trabalho, na rua, no comércio, por onde andamos. Quando conseguimos seguir o guia, nós atingimos a harmonia, que é a união. E a união é o resultado de todos juntos trabalhando pelo bem de toda a criação. Não só da humanidade, toda a criação. A natureza faz parte da criação e nós somos parte da natureza. Pegue um ser humano agora, coloque ele em Marte e o que acontece? Sem roupa de astronauta e sem nave. O que acontece? Se nós não cuidamos da nossa casa planetária, se nós não cuidamos da natureza, dos nossos irmãos, da vida mineral, da vida animal, das plantas, se não cuidamos deles, o que nos restará? Destruir a natureza é um autocídio. Nós estamos destruindo a nós mesmos. E aí, quando nós seguimos o compasso de Jesus, a vida se transforma em uma sinfonia perfeita. É só seguir as orientações. E a gente olha e fala assim, mas é difícil, né? Muito difícil. Com certeza. Inclusive nós. Inclusive nós. Tá difícil achar alguém que esteja no compasso certinho. Tem sempre, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas cabe a nós tentarmos estar sempre correndo atrás do compasso. Não, peraí, desafinei. Vamos lá. Vamos afinar os instrumentos de novo. Aí você acerta. Daqui a pouco você erra de novo, daqui a pouco você acerta de novo. E Jesus está tocando a sinfonia, esperando que você alcance ele. E esse é um trabalho que só cabe a nós. Jesus não vai fazer isso por você, Deus não vai fazer isso por você, os amigos espirituais não vão fazer por você. A tarefa é individual e intransferível. Não tem como aquela situação que chegam para a gente, eu estou tão necessitado de uma oração, reza por mim, põe o meu nome na casa espírita. Se você não faz a sua parte, de que adianta o outro rezar por você? Não adianta nada. E aí agora eu vou exibir para vocês, ele tem duração de 2 minutos, que foi o vídeo que inspirou a palestra. Esse vídeo, aqui, acho que todos já ouviram falar ou até assistiram alguma coisa daquele show americano, American Got Talent. É um show de talentos, onde as pessoas vão apresentar as suas habilidades. E no deste ano, que é o 20º ano do programa, uma maestrina australiana, a Astrid Jorgensen, de 34 anos, foi fazer a sua apresentação. E qual era a apresentação dela? Transformar o auditório de mais de 2.000 pessoas num coral harmônico, desempenhando a canção como se fosse um coral experiente. Detalhe, ninguém sabia que música era até a música começar, ninguém era estudante de música, ninguém tinha experiência em coral. Então, vocês imaginem, né? Não parece ser algo muito fácil. Será que ela conseguiu? Eu vou pedir a vocês o seguinte: mais do que prestar atenção na música, prestem atenção na reação das pessoas do auditório e no próprio comportamento dela. Rita, pode apagar as luzes, por favor? Que vai dar uma visibilidade melhor. So, how it's going to work? High voices, you are going to sing blue. Do, 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 do.
Voices in the middle, you're going to sing green. We have to do this. We do this? And voices that are low, Tá baixo. you are going to sing red. Be brave. You are the act. You try. Do, 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 do. 2, Oh, it's 3. Africa. Again. Do, do. Here comes the verse. Follow your arrow. Here we go. And standing up with the chorus. Here we go. That was smart. Pode acender, Rita, por favor. Esse vídeo viralizou na internet de uma forma assim incrível. Eu não consigo assisti-lo sem ficar arrepiada da cabeça aos pés, todas as vezes que assisto, porque é uma emoção que contagia. Se vocês em casa depois tiverem a oportunidade, quiserem, coloque. Esse aqui é só 2 minutinhos, tem um pouquinho maior que ela conversando com o pessoal e tal, mas é muito interessante. E vocês observaram a reação das pessoas? O que acontecia? Elas começaram achando que ela era meio doida, né não? O menino arregala os olhos como diz assim, como assim todo mundo vai cantar? O outro olha e fala assim, espantado, né? E aí eles começam timidamente a cantar, seguindo ali as setinhas que ela mandou seguir. Mas à medida que eles primeiro reconheceram a música, porque precisa ser conhecida previamente, como a mensagem do Cristo já vinha sendo trazida há séculos antes da chegada dele. E eles se deixam contagiar por aquela música, por aquela emoção, ao ponto que você vê fechar os olhos, colocar a mão no peito, levantar os braços, são sinais de uma entrega total, são gestos que nós fazemos sem nem perceber. Profissionais da área que fazem leitura, né, de comportamento, leitura comportamental, sabem identificar essas coisas. E você vê, as pessoas fecham os olhos para cantar. Depois tem gente dançando, como se estivesse numa grande festa. Tem gente exaltando, ainda mais porque o grupo Toto, se eu não me engano o nome é assim que se fala, quando criou a música África, foi nos anos 80, foi um sucesso, foi para homenagear o continente africano e o seu povo tão sofrido. E todos sabemos disso. Então, nada mais natural que a emoção tome conta. Sabemos nós que a humanidade nasceu na África, é a mãe de todos nós. E aí as pessoas, se você observar, as pessoas de etnia negra, são as que parecem estar ainda mais emocionadas com a homenagem, que remete aos seus antepassados que foram levados como escravos
para tantos lugares e houve tanto sofrimento. Então veja, a alegria das pessoas ao final, fica aquele silêncio quando ela vai diminuindo e as pessoas ficam assim, acabou? Não tem mais? Porque a música é maior. Não, não tem mais. E aí o auditório explode numa emoção incontrolável. Pessoas chorando, pessoas rindo. E o comportamento da maestrina? Ela o tempo todo incentivava. Vocês podem, agora é com vocês. Vamos lá, segue a seta. E ela mobilizava aquele contingente de pessoas estranhas que naqueles 2 minutos esqueceram seus problemas, esqueceram suas diferenças, esqueceram dos problemas da humanidade. Nada importava. Só uma coisa importava: cantar. Mesmo não conseguindo cantar nem no banheiro quando está tomando banho. Todos participavam. Todos se entregaram. E aí, o que permitiu essas pessoas cantassem juntas e em perfeita harmonia? Um condutor, uma direção clara e um propósito comum, que era a música. E não foi isso, guardando as devidas proporções, que Jesus fez? Ele, o condutor, que trouxe os ensinamentos através dos evangelhos que a gente conhece, que a gente estuda. E qual é o objetivo? Que todos nós nos tornemos uma humanidade irmã, onde não haja mais preconceito, ódio, revolta, ganância. Então, Jesus, o nosso condutor, já deu a direção clara. Não tem como dizer, não entendi, o que ele falou? Todos entendemos. E o propósito comum é a união, é o amor, é a evolução, para que nos integremos à sinfonia celeste que Deus está tocando desde sempre. Aí a gente pergunta, quem está regendo a sua sinfonia? Quais são as vozes que têm marcado o ritmo dos nossos dias? Quais são os sentimentos que têm conduzido as escolhas, os gestos e as palavras que usamos, que dizemos? São impulsos? São medos? São hábitos? São preocupação com expectativas externas? E hoje, que vivemos num mundo conectado virtualmente, quantas vezes fazemos coisas só porque todo mundo está fazendo? Porque todo mundo está dizendo? Não paramos mais para refletir sobre o que ouvimos e sobre o que vemos? Temos que ter cuidado. Precisamos estar atentos a domar as nossas más inclinações, que são aqueles impulsos, né? Que às vezes a gente deixa a área reptiliana do cérebro tomar conta e quando você vê, já foi. E aí a gente, meu Deus, agora como é que eu conserto isso? Então é um trabalho, é um aprendizado que a gente tem que estar vigiando e orando constantemente. Não foi isso que Jesus disse? Vigiai e orai. E aí, voltando à nossa página inicial, temos lá Emmanuel dizendo: o comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante a consciência. Por que ele não disse diante de Deus ou diante de Jesus? Ele diz diante da consciência. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Temos a centelha divina dentro de nós. E ela é a guardiã da nossa consciência. Então, se devemos
respostas e justificativas a alguém é a nós mesmos. E precisamos saber sempre que o fato de termos errado no passado, ou de termos errado hoje, e vamos errar amanhã, vamos combinar, estamos aprendendo. Qual a criança que não erra? Já viu um bebê aprendendo a gatinhar, a engatinhar e depois a andar? Quantas vezes ele cai? Ele desiste? Não. E mal começa a andar, já quer fazer o quê? Correr. E aí o que acontece? Cai, se machuca, mas aprende com a dor, aprende com a lição. Esses somos nós, crianças espirituais ainda, em processo de aprendizagem. Então vamos errar sim. O nosso familiar vai errar, o nosso vizinho vai errar, o colega de trabalho vai errar. Eu erro, por que eles não podem errar? Agora, cabe-nos aprender a controlar as nossas más inclinações e aprender a fazer o que para o outro? Perdoar. Se a gente quer ser perdoado, né, quando a gente erra, tudo que a gente quer é que perdoe a gente, não é não? Mas a recíproca é verdadeira. O outro errou e espera também o teu perdão. E não é fácil. Pedir perdão é fácil. Perdoar é muito difícil. É um outro trabalho que a gente tem que desenvolver ao longo do tempo, até nos tornarmos um Cristo também. E aí, vemos o convite divino. Lá no início do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe a vossa luz. Ele não disse vocês serão, ele não disse vocês eram, ele diz vós sois. Você é o sal da terra. Por que o sal da terra? Porque o sal preserva, realça sabor e evita deterioração. Como sal da terra, a gente precisa ajudar a preservar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Precisamos realçar a vida através dos nossos exemplos. Realçar para nós e realçar para aqueles que conosco convivem. Precisamos evitar a deterioração, que é os maus hábitos, as dificuldades e os enganos de quem está sob a nossa tutela, principalmente filhos, netos, às vezes sobrinhos. É tarefa. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo, sois. Não serão, sois. Por quê? A luz ilumina, a luz aquece, a luz permite que você veja o caminho. Se você tivesse agora, deu um blackout, não tem lua, apaga-se as luzes, estamos no escuro, ninguém enxerga nada. Se acender um fósforo, o que acontece? Já ilumina um pouquinho, né? Pelo menos por perto. Se acender uma vela, já melhora um pouquinho mais. Se acender uma lanterna potente, agora estou vendo tudo. Não, lanterna também não vai iluminar tudo, não. Mas se a gente deixar o sol da nossa vida, que é Jesus, entrar na nossa vida, no ambiente em que estamos, aí tudo realmente se ilumina. E cada um de nós aqui, cada centelhazinha divina que está aqui, os encarnados e os desencarnados também, cada um de nós é luz e precisa deixar que a sua luz brilhe. Quando ele diz assim, brilhe a vossa luz, é para que a gente não esconda as nossas virtudes, não esconda o nosso conhecimento, não permita que o mal do mundo nos transforme em alguém triste, alguém amargurado, revoltado. Porque Jesus estava na cruz e disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina se nessa hora Jesus diz assim, Pai, manda um raio e destrói isso tudo aqui.
Acho que se fôssemos nós lá na cruz era o que a gente ia dizer, né? Mas Jesus não. É o exemplo. E aí, estamos falando na canção e temos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente todo mundo pula prefácio, né? Mas eu aconselho a que sempre se leia os prefácios das obras espíritas. E esse prefácio do Evangelho é interessante, que ele é bem curtinho. Depois chegue em casa, dever de casa. O professor gosta de passar dever de casa, né? Né, Líria? Dever de casa. Pega o Evangelho, abre o prefácio e lê ele todo. É lindo, as poucas palavras que o Espírito de Verdade fala, mais profundas. Eu selecionei só duasinhas. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Não é nem do mundo, do universo. Homens, irmãos a quem amamos. Olha que declaração linda de amor. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha que mensagem linda. E ele fala de canção novamente. E aí, enquanto eu preparava, eu me lembrei de uma passagem que eu acho das mais lindas, né, nas obras espíritas, que está lá, é o último capítulo do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que é a história do desencarne de Maria de Nazaré. E eu vou contar só um pedacinho do final, porque o tempo também não permite. Quando ela desencarna, vários espíritos luminosos vieram buscá-la. E nesse momento ela se lembra, porque ela já sabia, porque os peregrinos que a visitavam lhe contavam do que estava acontecendo com os cristãos sendo sacrificados no circo romano. Ela se lembra e imediatamente ela e toda aquela corte de anjos celestes são levados até o subsolo dos Circos Máximos em Roma, aonde um grupo de cristãos estava preso para ser levado à arena. Ela passeia entre eles, mulheres, crianças, idosos, todos com aquele olhar de desesperança, de dor, de sofrimento. E ela, caminhando, vê uma menina lá no cantinho e se aproxima dela e diz assim: canta, minha filha. A jovem não escutou a voz de Maria, mas sentiu o amor e o recado. Uma paz a invadiu e ela começou a cantar. Quando ela começa a cantar, os seus colegas de cela se empolgam, também se juntam a ela e, apesar da tristeza e da dor, porque eles sabiam o que os aguardava, começam a cantar. Os guardas se aproximam e não entendem nada. Gente, esse pessoal é maluco mesmo. Eles estão indo para o sacrifício e estão cantando. Eles saem das celas, atravessam o corredor, adentram a arena. As feras são soltas. E pela primeira vez, os cristãos morreram cantando. Mas não a última. E por que a canção? Por que Maria pediu, canta, minha filha? Ela não podia dizer, ora, minha filha. A neurociência hoje explica pra gente que a canção tem o poder de moldar o nosso cérebro. Ela muda o nosso cérebro fisicamente, quimicamente e eletricamente. E a música, quando você se entrega à boa música, olha a música aí. Quando
você se entrega à boa música, você se abre para o plano espiritual. Então, cantar naquele momento apaziguou o coração daquele grupo e permitiu que eles recebessem o auxílio divino tão necessário. Maria não impediu o sacrifício, nem os espíritos luminares. Porque aconteceu o que era necessário para que as pessoas aprendessem que essas coisas são erradas. O auditório ficou revoltado. Como assim? Onde é que está o desespero, o medo, a tristeza? Porque era diversão em forma de violência. Não podemos esquecer também que Roma fez um excelente trabalho de jogar a população contra os cristãos. Os cristãos tinham virado o inimigo público número 1 da sociedade romana. Então, pensemos nisso. Pensemos em nos apaziguar nos momentos em que temos dificuldades. Pensemos em que cada canção pode ser uma prece. E aí, eu resolvi trazer. Não sou a Astrid, não sei reger coral, mas quero pedir a vocês todos que agora, já chegando ao fim da nossa palestra, que nós cantemos juntos a oração de São Francisco. Porque essa oração, mais do que uma canção e que uma oração, ela é um compromisso de vida, assim como o Pai Nosso. Falar o Pai Nosso da boca para fora, não adianta, temos que refletir nas palavras. E a oração de São Francisco não é diferente. Então, peço a todos, inclusive aos amigos do plano espiritual que estão presentes, que juntem suas vozes a nós e cantemos essa oração tão linda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
palestra terminaria agora. Mas a nossa diretora de eventos, Edilene, cadê a Edilene? Já está lá fora trabalhando. Que organizou todo esse encontro para nós hoje, né, para comemorarmos, né, mais um ano de serviço concluído, pediu que eu repetisse o vídeo de homenagem à casa pelos 41 anos. Então, eu atendi o pedido e trouxe o vídeo. E aí podemos fazer o seguinte link. Se a nossa vida é uma sinfonia, a vida de uma casa espírita também, não é? Há 41 anos, a canção desta casa começou. Com muito trabalho, muito esforço, muito amor, muita dedicação, e por ela já passaram muitos trabalhadores. Alguns ainda estão por aqui, outros no plano espiritual. Muitos chegaram e muitos outros chegarão ainda no futuro. Então, em homenagem à Sinfonia da Deolinda Amorim, que é uma obra de trabalho e de amor ao próximo, a qual nós nos engajamos, vamos assistir às lembranças de tudo que a nossa casa já passou. Rita, pode apagar as luzes, por favor? Nasceu um sonho de luz no coração a brilhar. Mãos que plantaram esperança com amor a semear. Fundadores pioneiros, alma forte a trabalhar, construindo uma família onde todos podem amar. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá onde aprendemos a amar. Fraternidade e fé em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração. Hoje somos sementes que florescem no jardim. Estudo, força e união transformam nosso fim. Acolhemos com carinho quem busca a luz e a paz. No abraço do companheirismo, a esperança sempre faz. Com fé renovada seguimos rumo ao porvir, no amor e na palavra que nos faz prosseguir. Essa missão tão sagrada não pode se apagar. Nosso futuro é certo se juntos vamos caminhar. Do passado ao presente a estrada ensinar, que é servindo com alegria que aprendemos a amar. Cada lágrima e sorriso nos ajudam a crescer, e no abraço fraterno encontramos nosso viver. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá onde aprendemos a amar. Fraternidade e fé em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração.
nossa voz a cantar na luz da ceceda, sempre a brilhar. Gratidão, gratidão, o amor sem cessar, na força do trabalho seguimos a semear. Todos nós da família Ceceida agradecemos pelo ano abençoado que tivemos, pelas dificuldades superadas, pelas alegrias alcançadas e a todos vocês que fazem parte dessa história. Todos vocês também estarão nessas imagens no futuro. Então, que nós possamos ter um Feliz Natal e um 2026 abençoado, para que essa casa continue a crescer e a florescer, como começou há 41 anos atrás. Que venham mais 40 e que os trabalhadores se apresentem para ajudar, que ela continue, porque o trabalhador está sempre em falta. Isso. Agora é você, Mauro. Boa noite. Pode acender. Deixa eu pegar aqui meu copo. Alô, alô. Aqui, amigos. Alô, alô. Bom, Marcinha, muito obrigado aí, como sempre, aí, sempre, além de ser sempre uma palestra excelente, sempre nos emociona, sempre traz para a gente recordações, né? A gente fica olhando as fotos. É engraçado que ninguém mudou nada, né? Nesses anos todos, né? Eu olho para as fotos, fico impressionado como é que nós estamos iguaizinhos, né? Não mudou nadinha, né? Exceto somos mais mentirosos que antes, né? Tirando isso, ficamos todos iguaizinhos mesmo. Aí tá bom, Marcinha, muito obrigado aí. Vamos passar aí para uns avisos aí que nós temos, né? Para a gente falar, né? Assim, só relembrando, hoje então é um dia que nós não teremos o passe, né? Para a gente poder aproveitar para a gente se confraternizar. O Antônio armou ali um karaokê. Eu sei que nem todos têm a voz de anjo ali da Marcela, né? Mas estamos... Oi? Já tem um aquecimentozinho. Ah, é? Então, vamos lá. Então... Não, o Ronaldo vai cantar ali pra gente. Ah, bom, amigos, mas isso é só pra gente lembrar. Agora, apesar disso, se alguém tiver alguma emergência, alguma coisa que tenha que tomar passe, por favor, nos procure que nós vamos lá para a sala de passe também, tá? Então, apesar hoje é dia de festa, a gente não aplica o passe, mas, por favor, quem tiver necessitado, nos procure. Os avisos que Marcinha passou, então, são mini palestras, né, e prece de fim de ano. Né? Sempre o pessoal pergunta sobre prece de Natal, né, e às vezes a gente varia o dia exatamente para poder coincidir com os dias de reunião pública. Né? Então, a prece de Natal nossa vai ser no dia 24 de dezembro, às 20 horas. Aí nós vamos, né, fazer um mini estudo, né, que a gente chama de mini palestra, e depois a prece, né? Ficou ali a cargo do Edson, né, Edson? Cadê o Edson? Edson Wilson. Tá? E depois, no dia 31 de dezembro, também às 20 horas, também é uma quarta-feira, às 20 horas, vamos ter o mesmo esquema, né? Quer dizer, aí eu vou estar aqui, se Deus quiser, conduzindo aí essa mini palestra e a prece.
Temos uma notícia triste aqui, que a cantina vai estar fechada. A notícia triste, o pessoal pensa que é falecimento, é quase isso. A cantina vai estar fechada nos dias 6, 24, que foi hoje, né? 24, 27 e 31 de dezembro, né? E a reunião pública, né, de 15 horas da quarta-feira, que são palavras do codificador, né, que a gente tem às 15 horas, no dia 24, dia 31 também não vai funcionar. Demais, assim, que o pessoal sempre pergunta ali para a gente, as reuniões públicas, né, tirando a palavra do Consolador, né, que nós não vamos ter, todas funcionarão normalmente. Então, por favor, aqueles que desejarem, venham na Casa Espírita. Esse período não há recesso para as palestras públicas, tá? Normalmente só os grupos de estudo que a gente paralisa, que acaba ficando muita gente fora, né? Para não perder o grupo de estudo, a gente paralisa para voltar. Mas tirando isso, tudo funciona aí normalmente. Alguém nos visita, eu vi Malu, me lembrei aqui. Alguém nos visita pela primeira vez, mas eu vi você. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então tá, amigos. Bom, vamos então fazer o nosso encerramento. Cacilda, você pode fazer a nossa prece de encerramento, amiga? Cacilda veio hoje toda de lilás, né? Como a sua mãe adorava o lilás, ela vem sempre de lilás, ali, dias de festa, né, minha amiga? Então, faz aí nossa prece de agradecimento, por favor. Deixa eu tentar. Mestre querido, envolvidos pelo seu amor, por esta paz, estamos aqui, Mestre, sentindo a sua presença. E como é bom, Senhor, estar ao seu lado. Que façamos por merecer em nossas caminhadas a sua presença. Que possamos, Mestre, por onde caminharmos, levarmos sempre uma mensagem tua, abraçando, Senhor, a todos os nossos irmãos sofredores. Porque estamos aqui, Jesus, aprendendo, estudando, para lá fora distribuirmos. Porque, Senhor, diante do nosso querido Pai, que é Deus, todos nós somos irmãos. E como os verdadeiros cristãos que estamos tentando sermos, nós temos mais é que dividir, compartilhar. E hoje, nesta noite especial, onde sentimos você aqui, juntinho da humanidade, te agradecemos de coração por tudo que o Senhor nos dá. E por esta grande oportunidade, Mestre, de termos conhecido a doutrina espírita, que nos ajuda, que nos conforta, que nos auxilia tanto e que faz com que tenhamos sempre a consciência de sermos realmente os verdadeiros cristãos como temos que ser. Obrigado por esta casa que nos acolhe, que nos conforta, porque aqui, Senhor, formamos uma família, a família Deolindo. E obrigado, Deolindo Amorim, por estarmos entre nós também. Que assim seja. Então vamos lá, amigos, vamos
fora, nos confraternizar um pouquinho.